Te achou aí, Matheus? A gente tá preocupado se tivesse caído ali na curva do Big ali. Não, eu tinha fechado o Edmodo, aí tive que abrir de novo, achar o link. Ah, tá. Olha, eu que viajei. Tranquilo, vamos nessa, vamos nessa. Olha só, eu tô nessa parada aqui, ó. Eu tô explicando para vocês, deixa eu compartilhar, porque daí tem que começar tudo de novo. Eu tô dizendo para vocês sobre a velocidade da luz, tá? Como que é o que é a velocidade da luz? Tá? A velocidade da luz, então, não é a velocidade da corrente elétrica, não é o tempo que leva entre o interruptor e a lâmpada acender, não é isso. Mas eu estava fazendo aquela imaginação da luz apagada, o quarto todo escuro. Quando tu acende a luz, o quarto ele não se ilumina por completo, instantaneamente e ao mesmo tempo. Até porque se é instantaneamente, mas não se ilumina todos os lugares do quarto de forma instantânea ou ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa lâmpada, quando acende, ó, aqui existe a luz vai sendo emitida pela lâmpada e isso aqui vai se ampliando. Ó. As ondas luminosas vão iluminando o quarto. Então, claro, isso é tão rápido, né, a velocidade da luz, que tu não percebe isso. Não percebe vindo aquela bolha, como se fosse uma bolha de luz acabando com o escuro. O escuro vai saindo e aquela bolha vai iluminando. É isso que acontece. Então, a velocidade dessa bolha luminosa de se propagar dentro do espaço escuro é a velocidade da luz. Né? É isso que é a velocidade da luz. É a velocidade com que a luz se propaga no espaço. Né? Mais ou menos isso. É um jeito de explicar. 300 mil quilômetros por hora, isso. É 300 mil ou 30 mil? Não, 300 mil. 300 mil quilômetros por hora. É muita coisa, muita coisa. Beleza. Tá, então tá. Depois desse parênteses Tanto que aqui. ela é mais rápida que a velocidade do som, né? Ah, sim, é muito, Os raios, quando muito aparece mais. a luz do raio, o som aparece 5 segundos depois. O som é 540 metros por segundo. É metros por segundo. A luz é quilômetros, né, por hora. Então tá, mas vamos lá. Olha só, eu tenho ali que um ano-luz, então, percorre essa distância. Imagina uma lâmpada, ela acendeu e a luz vai iluminando, ó. Aquela bolha que eu falei para vocês, ela vai iluminando, 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 ela vai percorrendo o espaço durante um ano. Então imagina qual é o espaço que essa lâmpada consegue atingir. A distância, ela é muito grande, né? É uma distância enorme. Deixa eu fazer uma sacanagem aqui. Então essa distância, ela é muito grande. E aí o que acontece? Então tá aqui a distância, tá? Do ano-luz, 38 vezes 4 na quinta potência, vezes 5 na 12 quilômetros. Beleza. Aí ele quer transformar isso para notação científica. No exercício anterior, o que nós tínhamos? Nós tivemos que calcular o volume, pegar esse volume calculado e transformar em notação científica. Nesse exercício, não. Nesse exercício, eu já tenho o número aqui e tenho que converter isso em notação científica. Certo? A pessoa desistiu aqui, deixa eu ver, desistiu. Então, assim, ó. Senhor, mas notação científica tem um negócio do 10, olha aqui, ó. Todos eles têm o 10 elevado, né? Característica da notação científica. Lembra que eu falei? Na frente é um número entre 1 e 10, e atrás é o 10 elevado. É isso que é notação científica. Muito bem. Senhor, mas como é que eu vou conseguir isso aqui? Não tem o 10, ó. De onde é que vai vir esse 10? Vem da onde? Do além? Tu vai fazer isso aqui, ó. 38 vezes. Tu tem que provocar 10. Tu tem o 4 aqui e tem o 5. Então, isso aqui é percepção. O 10, ele é 2 vezes 5. Então, claro que 4 na quinta eu podia pensar assim, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso, aliás, 4 na quinta. Cavalo. É 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Como cada 4 é 2 vezes 2, seria 2 vezes 2, 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 10 vezes. 3, 6, 10. Isso é 2 na 10, é o 4 na quinta. Só dá para fazer assim? Claro que dá. Né? Tu vai trabalhar um pouco mais, mas 4 na quinta é isso aqui, ó. É 2 na 10ª potência. Ok. E o 5 na 12? Pô, daí tu vai trabalhar mais ainda, porque seria 5 vezes o 5,
vezes o 5, vezes o 5, vezes o 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 5 na 12. Entendeu? Eu segmentei isso, eu particionei o 4 na quinta e o 5 na 12. Aí eu começo a enxergar os 10. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 vezes 5, 10. 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 2 vezes o 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 5, 10. E sobraram aqui 5 vezes 5, 25. Tá? Então dá para fazer esse raciocínio. É daí que vem esse 10. Tá? Esse 10 da potência de 10, ele surge daí. Então eu poderia fazer esse raciocínio. Mas para andar mais rápido, como é que eu posso fazer? Vou desfazer aqui. Eu vou pensar e vou fazer o seguinte. Ó. Esse 4 na quinta, como eu falei para vocês, ele é 2 na 10. Vou fazer bem devagar. Ó. Porque o 4, ele é o mesmo que 2 na 2. Olha só, elevado na quinta potência. E aqui eu vou continuar com 5 na 12ª. Isso está em quilômetro. Melhorou? 38 vezes 2 vezes 5, 10. 2 na 10ª potência. Vezes, aqui continua, 5 na 12 quilômetros. Até aqui? Vácuo? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Então Tranquilo. tá. Beleza. Então, olha só, eu tenho que produzir 10 aqui. Como é que eu posso pensar? Eu tenho aqui, no máximo, 10 vezes o 2. E aqui eu tenho, no máximo, 12 vezes o 5. Então, o que, que eu faço? Eu mantenho esse 2 na 10. Esse 5 na 12, eu vou fazer 5 na 10 também, né? Para ficar igual o mesmo expoente ali. E aqui, vezes 5 ao quadrado. Ó. Eu desmanchei esse 12 em 5 na 10 vezes 5 na 2, porque é a mesma coisa. A gente sabe que se eu opero isso aqui, conserva a base, soma o expoente, eu volto para o 12. Então, eu só separei ali os expoentes, né, de forma estratégica. E aí eu fico com 38 vezes. Aqui que está a propriedade tal que eu falei para vocês, ó, que não é uma propriedade comum em exercícios, mas nesse aqui apareceu. Ó, que eu tenho 2 na 10 vezes 5 na 10, uma coisa assim, ó, se eu tenho A vezes B elevado ao expoente n, isso é a mesma coisa que A na n vezes B na n. É como se esse expoente aqui, ó, ele se distribuísse para os dois. Tá? Então, essa é a propriedade. Só que eu vou fazer essa propriedade voltando, andando ao contrário. Se eu tenho o mesmo expoente aqui, ó, no produto, eu transformo num expoente só deles se multiplicando, desse produto. Certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou regredir na propriedade. Eu vou colocar 2 vezes 5 elevado na 10ª potência. E aqui continua 5 ao quadrado, que eu já posso até colocar 25. Isso está em quilômetros. Entendeu? Ó, já apareceu o 10 para mim. Porque aí eu tenho 38 vezes 2 vezes 5, 10. Eu tenho 10 na 10ª potência. E aqui vezes o 25. Ah, só deu 10 na 10. Então é só procurar na alternativa onde tem 10 na 10. Ó. Vai ser a única que tem 10 na 10. Calma, amiguinho. Calma, 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 calma. Por quê? Para notação científica, na frente tem que ter um número entre 1 e 10. E eu tenho aqui o 38 e aqui eu tenho 25. Então, de forma lenta, ó, bem devagarinho, eu vou colocar 38 vezes 25, vou reescrever, e aqui 10 na 10. E aí vou multiplicar isso, 38 vezes 25. É continha. 5 vezes 8, 40, me vai 4. 15, 19. 2 vezes o 8, 16. Me vai 1, 6 e 1, 7. 0, 15, 1,
850. Então, aqui, ó, tu vai 1, 8 e 1, 9, 950, né? 15, 8 e 1, 9, 950. Então, aqui tu vais ter 950 vezes 10 na 10. Pô, aí já era, né? Ficou fácil. Notação científica. A vírgula tem que ficar de forma que o número fique entre 1 e 10. Onde é que a vírgula vai ficar? Se eu botar aqui, fica 95. Se eu botar aqui, No 9. entre o 9 e o 5, fica 9,5. Então tá aí, ó. Vai ficar 9,5 vezes 10 elevado. Aí pensa, quantas casas a vírgula andou? Ela era aqui no final, no zero. 2. Uma? 2. 2, né? Ela era aqui, ó. A vírgula original aqui no final, andou uma, andou duas, para ficar 9,5. Então aqui o expoente do 10 é o 2. Esse 2 pode ser mais e pode ser menos. Como o número era grande, 950, e eu diminuí para 9,5, então eu diminuí na frente, eu aumento atrás, expoente positivo, conforme a gente viu lá no outro exemplo. Aqui continua vezes 10 na 10. E a resposta final, agora sim, 9,5 vezes soma expoente, 2 mais 10, 12, né? 10 elevado na 12ª. Então, 9,5 vezes 10 elevado à 12ª, letra D. Tranquilo? Mais uma questão de notação científica aí. Prof, não é letra C. Ah, sou um cavalo. Botei lá 90. Olha a falta de atenção. Bem grande na minha frente. É 9,5 cavalo. Aí, letra C, claro que sim. 95 não. Beleza? Não julgo porque eu faria o mesmo. De bobeira. besteira. Aham. Ô, Sor, Ah, botaram a velocidade da luz em metros por segundo, meu pai do céu. ô, Sor, Hum. em prova, de vez em quando eles não vão respeitar essa coisa de ser entre 1 e 10, né? Eu já vi, tipo, uma questão que era, digamos, 10 na 10 e um número com a vírgula, daí eles botavam, tipo, um número inteiro e daí tava, tipo, 10 na 9. Uhum. Entendo, tá? Tipo assim, vamos supor que eles quisessem essa resposta aqui, em vez de 9,5 vezes 10 na 10, se eles quisessem colocar 95, ó. Senhor, se eu quisesse colocar o 95 na frente, em vez do 9,5, ficaria errado? Não, errado não fica. Se eu colocar 95 na frente, observa que a vírgula vai andar só uma casa, ó, porque ela está no final do número, né? Então ela não vai andar duas, vai andar uma casa só. Então ficaria 9,5, ficaria 95 vezes 10 na 1 e vezes 10 na 10. Aí ficaria 95 vezes 10 na 11, em vez de 10 na 12. Então, 95 vezes 10 na 11 também é uma resposta certa, também está correto. Só que não está na linguagem científica, não se prefere. Senhor, mas se tivesse as duas, tivesse 9,5 vezes 10 na 12 e tivesse o 95 vezes 10 na 11, qual seria a correta? As duas estariam corretas. As duas estariam corretas. A não ser que por preciosismo o exercício considerasse aqui, ó, a notação científica desse número. Bom, aí a notação científica é nesse formato. Mas, na realidade, esses números se equivalem. É o mesmo número. Tá? É a mesma quantidade de. Tá? A mesma quantidade de. Então, não faria diferença. Eles não arriscariam, né, colocar duas alternativas iguais. Certo? Mesmo aquela historinha da notação científica ali. Dúvidas? De boa? Posso trocar? Pode, Sor, nenhuma dúvida. Tá. Eu sempre dependo de vocês. Deixa eu ver que tudo A certo gente aqui. nunca sabe quando tu viu a gente ou não. Por quê? Porque a gente está na cabeça, faz joinha. Não, mas tipo, quando eu tô resolvendo, eu não enxergo vocês. Eu reduzo aqui, eu fico com a tela toda pra mim. Não. Beleza. Lembra que eu falei que eu ia sacanear alguém aqui no telefone? Eles ficam me ligando, a aula né? toda fazendo certinho com a mão,
balançando com a cabeça e ele não vendo. Ah, não, sim, não, daí eu não estava vendo. Desculpa, então, eu não via. O pessoal dos lá dessas 011, né, ligam para mim durante a aula. Quando eles ligam durante a aula, eu atendo e fico dando aula. E fico escutando a minha aula. Muito legal isso, né? É divertido. Muito bem. Vamos lá. A chamada tá ali, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui mais um A compartilhamento. diversão do Sora é diferenciada. É, né? É uma coisa que acho graça nisso. Não tem graça nenhuma. Vamos ver. Olha só. Olha isso. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu me ver. Tá aí, ó. Essa questão, não é notação científica, é uma questão, vamos dizer assim, mais técnica mesmo de potenciação, tá? Propriedade de potenciação, tá? Isso é da Universidade de Pelotas, caiu em algum ano que eu não sei qual. Então diz assim, ó, 1/4 elevado da UFPEL. 1/4 elevado ao expoente 0,5 mais 1/32 elevado ao expoente 0,2. Alguém já vai dizer assim, ai, senhor, mas eu nem sabia que o expoente podia ser quebrado. O expoente ele pode ser quebrado e ele pode ser também negativo. Tá? Expoente nem sempre é um número inteiro bonitinho. Eu posso ter um expoente ali fracionário, eu posso ter até uma dízima periódica, tá? De expoente. Então, assim, ó, 1/4, eu vou colocar aqui, ó. Eu preciso resolver quanto que é 1/4 elevado ao expoente 0,5 mais quanto que é 1/32 elevado ao expoente 0,2. Eu vou fazer isso de modo em rascunho, separando. Ó. Vou fazer primeiro 1/4 elevado ao expoente 0,5. Tá? Vou resolver isso aqui primeiro. Bom, como é que eu faço isso? Tem duas propriedades aplicadas aqui. Uma delas é 1 sobre. Sempre que for 1 sobre, significa expoente negativo. Tá? Então, eu posso fazer de duas maneiras essa questão. Esse 1/4 aqui ó, é a mesma coisa que 4 elevado na menos 1. Certo? Bom. E eu posso também, eu aplicaria a primeira propriedade em relação a 1/4, mas eu posso aplicar a propriedade também em relação a 0,5. Vou fazer isso. Ó. 1/4 elevado na 0,5 é a mesma coisa que 1/4 elevado ao expoente 1/2. Sabe, né? Que 0,5 é a mesma coisa que 1/2, certo? E aí o expoente fracionário. Cara, expoente fracionário. Da onde nasce o expoente fracionário? Sempre o expoente fracionário, ele nasce de uma raiz, tá? Tu consegue transformar uma potência que tem no expoente uma fração, tu consegue transformar em raiz. Regra do sol-sombra. Como vocês viram lá no vídeo. Tem vários exemplos lá no vídeo da regra do sol-sombra. Então, aplicando a regra do sol-sombra aqui, que vocês viram lá no vídeo, olha só, eu tenho aqui raiz, ó, vai transformar em raiz, 1/4 se mantém, então a base não muda, esse 1/4 eu vou deixar por enquanto, acho que nem vai ser preciso mudar, 1/4, e aí, meu, sol-sombra, aqui tem o sol. O 1, ele tá no sol, tá pegando sol. Então tá na hora de trocar e ele vai para a sombra. Então fica aqui dentro, ó, 1/4 elevado na primeira potência, 1/4 elevado na 1. E esse 2 aqui, ó, que está protegido do sol, porque ele está embaixo do risquinho, então esse 2 que está na sombra, agora ele vai para o sol, ó, ele vem para cá, ó, vem para a raiz. Então quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Essa é a técnica. E aí fica raiz quadrada de 1/4, né? Como se tira a raiz de fração? Tira a raiz do de cima, tira a raiz do de baixo. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, 1/2. Então, tudo isso aqui é 1/2. Mais. Uso a mesma técnica para 1/32 elevado a 0,2. Agora vai ficar fácil. 1/32 elevado ao expoente 0,2. Sor, aqui o 0,5 é fácil
de saber que é 1/2. A gente sabe que 0,5 é metade, é 1/2. Mas e o 0,2? E agora? 0,2 que fração que é? Como que eu vou saber a fração do 0,2? Usa essa técnica aqui, ó, bem legal, sempre. 0,2. Tu transforma em fração decimal primeiro. 2 sobre 10. Uma casa depois da vírgula, um zero no denominador. Se fosse 0,02, tu faria 2 sobre o 100. Tá? Então, é isso que tu vai fazer aqui. 0,2 é 2 sobre o 10. E aí, simplifica isso. Vou simplificar pelo próprio 2, em cima e embaixo. E aí, eu tenho 2 por 2, 1 de novo. 10 por 2, 5, 1/5. Então, eu consegui o expoente que equivale ali ao 0,2. 1/32, vou repetir, elevado ao expoente 1/5. Ó, expoente fracionário. Expoente fracionário vem da onde? Vem da raiz. Que regra que eu uso, Sor? Usa a regra do sol-sombra. Regra do sol-sombra. Raiz, continua aqui 1/32, beleza. E agora, o 1 que está no sol vem para a sombra, vem para dentro da raiz, ó, elevado na primeira. E esse 5 que está na sombra, embaixo da raiz, vai para o sol. Então, eu fiquei com raiz quinta de 1/32. E agora, Sor? Bom, raiz quinta de 1 é o próprio 1, né? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 dá 1. E 32, raiz quinta de 32. Bom, a raiz quinta de 32, tem que pensar qual é o número que multiplica, ó, 5 vezes entre si e dá 32. Isso é raiz quinta de 32. Quem que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele dá 32? Quem tu acha que é? 2. 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, isso é 2 na quinta potência. Então, isso aqui ficou 2, ficou 1/2. Então, aqui eu tenho 1/2 mais 1/2. Meio mais meio, metade mais metade. 1 inteiro. Letra E. Ai, senhor, tudo isso para dar 1. Pois é, né? Tranquilo? De boas. Boa? Tranquilo. Então tá. Então vamos à luta. De novo. Atenção, pessoal de São Paulo, aula de graça. Então tá, seguindo adiante. Vou abrir a próxima lâmina aqui, pessoal, tá? Onde tem mais uma questãozinha. Essa não ficou muito tempo, essa não gosta de matemática. Deixa eu ver aqui uma outra questão. Eu queria uma outra bem legal aqui. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá, caramba? Essa aqui, ó. Não, essa aqui também. Puxa. Aqui, achei. Uma bem legalzinha, ó. Tá vendo essa questão aí? Eu não compartilhei, né? Eles não estão vendo. Não estão vendo, sim, eu já Já compartilhei. estamos vendo sim. Já, né? Sim, vendo sim. Essa questãozinha aí, cara, dá uma assustadinha, não dá? Porque é um monte de raiz, não parece que é complicado isso? Não é só resolver a raiz e usar os sinais? Como assim? Raiz de Extra- 15, raiz de raiz, 32, somar, tipo, somar raiz de e 15 menos 32, e aí vai. Uhum. Dá vontade de fazer assim, né? A gente é condicionado a essa coisa da Aí eu esquerda. digo esse erro. A gente está condicionado a fazer sempre as coisas da esquerda para a direita, né? Sempre, ó. Começa pelo 15, mas daí não sei, aquela raiz de 15 é quebrada, menos, mas daí o 32 não dá para fazer, tem um monte de coisa dentro. Qual é o segredo desse exercício? Uma coisa muito, muito simples. Vai começar ao contrário, vai começar de dentro para fora.
certo? Então, tu vai fazer onde é possível distrair, ó. Por exemplo, aqui, ó, raiz de 81 não dá para resolver? Dá ou não? Dá ou não? Sim. Quanto que é? 9. 9. Então, eu vou substituir isso por 9. E eu vou copiar tudo de novo só para tu entender como que é. Dá para fazer tudo direto aí. Mas eu vou fazer bem devagar. Bem devagar. Olha aqui, ó. 15 menos raiz. Aí eu vou meter aqui, ó, o 32 mais. Vou meter aqui, ó, raiz 25. Só que aquele raiz de 81 eu vou colocar 9. Então, aqui, ó, menos 9. Entende o que eu fiz? Entendeu? Sim. Aí tu vai fazer Sim. especificamente com todas? E vou fazer isso com todas. Agora eu vou resolver aqui, ó, 25 menos 9. Vou fazer bem devagarzinho, ó. Vou resolver ali, vai dar 16. 15 menos raiz, aqui 32, mais 25 menos 19. 16. Ó, fechou aqui, ó. Ó, eu me livrei de uma raiz. Eram 4 raízes, eu só tenho 3. Quem é que dá para resolver agora aí? 16. Raiz de Raiz do 16. 16, quanto que é? 4. 4. 4. Então eu copio tudo de novo, resolvendo aquela raiz ali. 15 menos raiz quadrada do 32, mais, olha só, 4. E observe que eu fiquei só com uma raiz, só com duas agora. 15 menos 32 mais 4, 36. Tá aí, ó. O que eu posso fazer agora? Raiz de 36. Raiz de 36, que é quanto? 6. 6. Ficou isso para mim, 15 menos 6. Ó, fiquei só com uma raiz. 15 menos 6, 9. Raiz de 9. Raiz de 9, 3. Letra C. É a mais fácil de todas. Mais fácil, a gente se cagando todo no início, né? Então, Meu começa Deus. de dentro Bem para que fora. podia ser tudo assim, né? É, mas no começo tinha uns aí pateteando, né? Então a gente tem que aprender primeiro para depois fazer. Tranquilo agora? Sim. Sim, vamos adiante. Sim. Deixa eu fazer mais uma aqui, que seja legal. Racionalização tem. Propriedade. O que é isso aqui, meu pai? Deixa eu ver. Ah, essa aqui organiza as unidades. Uma coisa, fazer uma outra coisa mais produtiva aqui. Isso aqui. Ah, essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, ela tem. Aí. Pessoal, as demais questões, tá? Eu vou gravar e vou colocar lá. Daí no próximo aula a gente já faz uma outra coisa, tá? Tranquilo? Senão a gente vai. Vamos aí aproveitar melhor o tempo. Tá? Eu vou gravar essas resoluções aí. Eu já tenho todas elas resolvidinhas. Aqui, vou compartilhar. Olha só. Diz assim, o valor da soma raiz de 80 menos 10 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 125, lá, 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 lá. Bom, ele quer saber essa operação. Eu só posso somar raízes, tá? Ou diminuir raízes. Somar radicais, diminuir radicais se eles forem semelhantes. Quando que um radical é semelhante? Ele tem que ter duas coisas, tá? Para ser semelhante. Tem que ter o mesmo índice e tem que ter o mesmo radicando, a mesma coisa dentro. Então, vou colocar, por exemplo, sei lá, y, e aqui tem que ser Ai, y. fazer muito isso na escola, meu Deus. Uhum. Então, assim, ó, esses dois radicais são semelhantes. Aqui fora eu posso pôr qualquer coisa, tipo, 80, e aqui eu coloco, sei lá, 16. Tranquilo.
Por fora, tu pode colocar o que tu quiser. Dentro tem que ser igual e o índice tem que ser o mesmo. Para eu poder somar aqui, ó. E é isso, por exemplo, aqui no nesse meu que eu inventei agora, isso resulta 96 raiz enésima de y. Tá? Então aí eu posso operar sempre só os de fora, só os coeficientes. Tranquilo? Então esse é o esquema. Ai, Sor, mas no exercício está tudo diferente, ó. Aqui é 80, aqui é 5, aqui é 125, aqui não vai dar para fazer nada. Tudo bem. Mas aí eu vou converter cada uma delas para uma raiz que tenha o mesmo interior, o mesmo radicando. E como é que eu providencio isso? Vocês lembram? O que tem que fazer aí? MMC ou decomposição? Decomposição em fatores primos. Então, vou começar aqui com 80. Decomponho por 2, que dá o 40, por 2, que dá o 20, por 2, que dá o 10, outra vez por 2, que dá o 5, e aí não dá mais por ninguém a não ser pelo próprio 5. Como aqui, ó, é raiz quadrada do 80, eu vou separar esses numerozinhos aqui de 2 em 2. Claro que eu posso falar que isso é 2 na quarta vezes 5. Não vai me ajudar em nada, né? Mas é verdade. É 2 na quarta vezes 5. O que é vantagem para mim aqui? É separar isso aqui, ó, em grupinhos de 2. Aí eu tenho 2 na 2, vezes 2 na 2 e vezes 5. Então, a raiz de 80 é isso. Vou fazer até num rascunho aqui, ó. Raiz de 80. Isso é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 5. Aí o que acontece? Tem 3 minutos e meio. Ó, corta a raiz com potência, corta com raiz com potência. Na realidade, o corte não é assim, tá? O que eu estou fazendo aqui é uma coisa prática. Ó, o expoente 2 e o expoente 2 aqui, eu estou cancelando e aí está pulando para fora. Esse 2 pula para fora, esse 2 pula para fora. Então está pulando para fora da raiz o 4. E eu tenho 4 raiz quadrada de 5. Então, raiz de 80 deu 4 raiz de 5. Tranquilo? Quem não entendeu muito bem, não se preocupa, porque isso vai começar a aparecer nas outras. Menos 10 raiz de 5, ó, esse aqui não vai ter o que fazer. Porque se eu vou decompor aqui o 5, ó, vai dar 5, que por 5 dá 1. Então não tem como extrair fator nenhum aqui. Não tem como deixar esse radical mais simples do que ele já está. Então esse 10 raiz de 5, ele continua. Menos 10 raiz de 5. Vou para o outro. 125. Decompõe. Não dá por 2, não dá por 3, dá por 5, que dá 25, dá por 5, que dá por 5, dá por 5 e dá 1. Claro que eu sei que isso aqui é 5 ao cubo, é 5 na terceira. 5 vezes 5 vezes 5. Qual é a vantagem para mim disso? Nenhuma. Lembra que eu separo em duplas aqui, porque o índice lá é 2. Então, isso aqui é 5 ao quadrado vezes 5. Aí eu venho aqui, ó. Raiz de 125 é raiz de 5 ao quadrado vezes o 5. Aí lembra, quem tem expoente igual pula para fora. Esse aqui pula para fora, então eu tenho um 5 fora da raiz. E o outro 5 que não tinha o 2 aqui para cortar, ele fica dentro. Eu tenho 5 raiz de 5. Então aqui eu tenho 4 raiz de 5 para o 80, 5 raiz de 5 para o 125. 45, ó, tudo se repete, a mesma receita. 45. Não dá por 2, dá por 3, que dá 15. Dá outra vez por 3, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Isso aqui, ó, separa em duplinhas de novo. Ó, eu tenho 3 ao quadrado vezes 5. E aí eu reescrevo, então. 3
ao quadrado vezes 5. Alguém vai pular para fora? Alguém pula para fora? Sim, o 3. Sim, o 3. Então, isso fica 3 raiz de 5. Se eu fizer o 20, vai dar a mesma coisa, tá? O 20, só para ganhar tempo, o 20 vai dar 2 raiz de 5. E aí, para operar aqui, que eu tenho 40 segundos, vai ficar assim, ó. 80 é 4 raiz quadrada do 5, menos o 10 raiz de 5, não tem o que fazer, continua 10 raiz de 5. Raiz de 125, lembra que é 5 raiz de 5, tá aqui, ó. 5 raiz de 5.